No mês de agosto, o Instituto Tomiotaki organizou uma exposição de Louis Bourgeois. Louis viveu de 1911 a 2010. Nasceu na França e só depois de se mudar para os Estados Unidos começou a criar. Comecei a reparar que aquela expressão artística era diferente daquilo que eu pensava ser arte. Imagens sacras, pinturas antigas feitas a óleo. Arte, para mim, era isso. Me senti chocada com o que vi, sem saber bem o porquê. As primeiras obras de Bourgeois foram feitas nos anos 40, quase metade do século XX. Mas o que teria influenciado e determinado o trabalho desta artista? O cinema é a novidade na arte do século XX. Para ver como ele nasce, volto ao finalzinho do século XIX, mais precisamente ao dia 28 de dezembro de 1895. A saída da fábrica Lumière em Lyon. Na verdade, né, a sessão lá de 28 de dezembro de 1895, né, você vê o que ela trouxe? Ela trouxe aquela ideia, bom, vamos documentar o atual. Então, a saída dos operários da fábrica dos próprios Lumière, lá em Lyon, né, a chegada do trem em estação, o bebê, filho de um dos irmãos Lumière, que está sendo alimentado. Eles colocaram uma mesa no jardim da mansão, então a câmera ficou em frente mostrando a família cuidando do bebê. E muitos outros filmes, todos eles com essa ideia de captura do imediato. Nesta conversa com o Ismael Xavier, que é professor de cinema da USP, descobri que o interesse pela captação do instante era algo que o homem buscava desde metade do século XIX. Na medida em que a gente, por exemplo, avança no século XIX, quer dizer, a velha frase do Courbet, que é o pintor francês, né, quer dizer, eu pinto o que eu vejo. Quando o pintor diz isto, o que está implicado aí? Primeiro, o que eu vejo tem que ser atual, tem que ser contemporâneo a mim, né? Tem que ser uma experiência imediata. Então, eu já estou escolhendo o que pintar. A fotografia ganha prestígio por dois motivos. Primeiro, pelo lado da semelhança, ela reproduz de uma forma considerada mais real do que a do pintor, porque justamente ela é a novidade. Quer dizer, quando você imagina o que foi as primeiras experiências das pessoas diante da foto, foi o senso de revelação ali presente, né? É uma outra imagem do mundo, né, que parece ser mais real do que aquela vinda da pintura. Aí vem a nova percepção da imagem do cinema, quer dizer, a captação de algo que é efêmero, é um movimento, é um gesto, que pode não ter importância, mas ele é um gesto único que existiu naquele momento e jamais será repetido. Para saber mais sobre o momento histórico em que o cinema foi criado, conversei com o professor José Leonardo do Nascimento, do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Essa novidade tem a ver com todas as transformações da segunda metade do século XIX. Quer dizer, a aplicação de conhecimentos científicos na industrialização, as novas invenções. Em 1872, uma pessoa nos Estados Unidos chamada Muybridge, ele não filmou, de fato ele fotografou os movimentos sucessivos do cavalo.
Quer dizer, ele colocou uma série de câmaras fotográficas ao lado da pista do cavalo, aí ele puxou uma série de cordas pequenas cordas, cordéis tal, sobre a pista, e à medida que o cavalo avançava, ele ia batendo naquelas cordas e ia disparando sucessivamente as fotografias. Depois ele fez uma montagem, quer dizer, quase que uma fotografia em série. Digamos que essas experiências fotográficas acabaram redundando mais tarde no cinema propriamente dito, que aí em 1895 nós já vemos essa impressão extraordinária de realidade do movimento. Agora, são planos fixos, a câmera fixa, quem se movimenta é aquilo que está sendo filmado, é bem o início do cinema, e os próprios irmãos Lumière não acreditavam que o cinema pudesse transformar numa arte, porque os irmãos Lumière achavam que isso era apenas um registro da realidade, que isso efetivamente jamais poderia se transformar realmente numa linguagem artística. Mas isso também ocorreu em relação à fotografia. Fotografia. Será que em São Paulo eu encontraria alguma obra de arte em que fosse possível notar a preocupação em captar o instante? Resolvi fazer uma visita ao MASP. Teixeira Coelho, curador do Museu de Arte de São Paulo e professor da USP, me mostrou as marcas de captação do instante nas obras expostas aqui. Aqui nestas duas obras que por coincidência estão lado a lado, mais ou menos coincidência, o que você pode ver, antes de mais nada, é a influência do enquadramento fotográfico na composição desse artista, não é? O que ele faz aqui? Ele te mostra uma canoa cortada ao meio, e não só a canoa está cortada ao meio, como o corpo da personagem, o vestido da personagem está cortado ao meio, na beira do quadro. Aquele é do Monet, este é do Degas. Você vê que esta bailarina que está aqui, ela sai de campo, como a gente diz em cinema, ou em fotografia também. Ela está saindo de campo, ela é cortada, não é? Isso revela claramente o conhecimento que o artista tinha de uma outra maneira de representar a realidade. Então você vai pensar exatamente numa fotografia que é tirada mais ou menos como um instantâneo, que você não vai muito controlar este enquadramento, você clica onde dá. Isto é uma novidade para eles no momento, porque toda a arte anterior, é bom não esquecer que a fotografia surge em meados do século XIX. Então toda a arte anterior, o que faz é compor claramente e rigidamente as suas obras. Você pega uma obra da Renascença, o personagem central está no meio do quadro, a cabeça fica livre da moldura. Pode ser que as pernas sejam cortadas, mas quando são cortadas tem uma razão para cortar. Então essa era a maneira tradicional de se apresentar. E que isso é totalmente rompido exatamente pela influência da fotografia. Onde aparece um instante aqui? Bom, você pode dizer, olha, nesta cena de dança, o que faz o artista é tentar apreender um determinado instante, mas mais do que isso, o instante está exatamente nessa composição. É algo que não vai se repetir, talvez, é algo num momento. Claro, então há um movimento dos corpos da bailarina. Se você compara isso com Mona Lisa, que ela está parada, é como se Mona Lisa estivesse parada ali para todo o sempre. Enquanto essas bailarinas, elas vão sair de campo, elas estão retratadas num momento em que o movimento acabou ou vai começar, não é? Isso é um instante. Mas como eu digo, um instante aqui, muito mais do que esse movimento aparente, está nessa composição do quadro, não é? Que é típica da fotografia, que é feita, entre outras coisas, ou talvez fundamentalmente, para captar um instante. Na verdade, fotografia, impressionismo, cinema, estão todos compondo um movimento da sociedade, não é? Marcado pela urbanização, pelo aumento da velocidade da vida cotidiana, pelas novas tecnologias que foram criando novas formas de expressão, né? Pelo próprio ritmo da sociedade industrial. Ou seja, tudo isso vai compondo um movimento do qual veio fazer parte a foto, que por sua vez, rebate sobre o conjunto, né? A vida agitada das grandes cidades
A industrialização, a tensão da modernidade estão retratadas em um texto escrito em 1881 pelo neurologista norte-americano George Baer. As causas da nervosidade americana são complicadas, porém passíveis de análise. A primeira delas, a civilização moderna. A moderna civilização difere das antigas, principalmente no que se refere a estes 5 elementos: a máquina a vapor, a imprensa, o telégrafo, as ciências e a atividade mental das mulheres. Quando a civilização, mais esses 5 fatores, invadem qualquer nação, levam consigo nervosidade e doenças nervosas. Filmes contemporâneos mostram a nervosidade americana do início do século XX. O cinema mudo das primeiras décadas também retrata a vida agitada dos grandes centros urbanos. Esse filme está sendo filmado em estúdio e, no entanto, a impressão que a gente tem é que ele é filmado no próprio movimento da cidade, de uma grande cidade, no caso específico de Nova York, né? É um filme que é uma sequência, quer dizer, são umas cenas que exprimem como que a velocidade, o dinamismo, a industrialização invade o cotidiano das pessoas e como as pessoas são presas desse movimento agitado. A jovem protagonista desse filme, na janela do apartamento dela passa um trem, ou passa um metrô, ou passa um transporte coletivo. E ao mesmo tempo ela tem a nostalgia do campo, né, que se manifesta no pequeno vaso de flores que tem ali na janela dela e também no cartaz. Quer dizer, é a invasão da vida cotidiana, da esfera mais cotidiana da existência, pelo movimento trazido pela industrialização, pelo movimento da grande cidade. É a experiência de viver nas grandes cidades, é a experiência da vida nas multidões. Com a expansão da industrialização, com o surgimento das grandes cidades, há uma tendência à uniformização cultural e uniformização dos costumes. Quer dizer, no final são massas que vivem em cidades verticalizadas, em que o indivíduo praticamente não existe, quer dizer, ele se transforma num grão de areia, né, em meio àquela multidão. Quer dizer, houve uma grande revolução nos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos é uma revolução extraordinária do ponto de vista político, estabelece direitos políticos, o direito de cidadania, a liberdade de expressão, etc. Tal. Mas as revoluções sociais, elas são, nesse período, mais características da Europa. Se nós pensarmos não só na Revolução Francesa, a Revolução de 1830, a Revolução Operária de 1848, a Comuna de Paris, em 1871 e tal. Então, as sociedades europeias são mais trabalhadas pelos movimentos revolucionários. Nesse filme, o diretor, o Fritz Lang, ele esteve em Nova York e voltou impressionado com a verticalidade de Nova York. Então, ele fez essas maquetes, ele era arquiteto, ele é austríaco. Então, as máquinas vão aparecer como Moloch, aquelas que devoram os homens. Quer dizer, uma visão negativa da industrialização, do trabalho coletivo, uma concepção da submissão do trabalhador às máquinas e, no limite, uma submissão do trabalhador ao dono da empresa.